Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e nós estamos dando início à nossa escola dominical, estudando a revista Nossa Fé. Tema trimestral. Não adianta evitar os assuntos urgentes, eles não vão embora. Primeira lição. Título: Um pacto solene a ser preservado, que seja eterno enquanto dure. Não é rima nem solução. Texto básico: Malaquias 2, 10 a 16. Assim diz a palavra de Deus. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradores de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresentar ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidais de vós mesmos, e não sejais infiéis. O mundo dá cada vez menos importância às promessas, mas as Escrituras apresentam vários pactos feitos pelo povo de Deus, tendo o Senhor como testemunha. A cerimônia de casamento não é uma mera convenção social, mas a celebração de um pacto solene, no qual duas pessoas comprometem-se uma com a outra, na presença de Deus e do seu povo como testemunhas. A instituição do casamento tem sido atacada e demolida por uma sociedade sem Deus. É rotulada como ultrapassada, que pode ter servido em algum momento na evolução sociológica do homem, mas que não tem mais lugar na cultura esclarecida. Esse ataque começa ao seu caráter indissolúvel. Casamentos existentes são quebrados com a maior facilidade, e por maior que tenha sido a cerimônia original, mas agora sem cerimônia alguma. Seguindo o mesmo curso de pensamento, a sociedade passa a considerar o pacto inicial como desnecessário. Deve-se experimentar a vida conjunta para ver se dá certo.
E se der certo, para que se casar? A felicidade, nos dizem, não depende da cerimônia. O descaso e o desprezo pelo casamento se veem em uma banalização, com resultados destrutivos. Personalidades famosas casam-se em um festivo evento social. Às vezes, até em meio de um compromisso conjugal passado, mas não formal ou judicialmente encerrado. Os novos relacionamentos são detonados poucos meses depois, com grande publicidade e com grande soma de dinheiro trocando de bolsos. Infelizmente, já notamos reflexos dessas atitudes em nosso meio. Não somente os abandonos, o repúdio e o divórcio tornam-se cada vez mais comuns, mas muitos jovens já não dão a importância devida à cerimônia de casamento. Aceitam a banalização. Não valorizam os compromissos solenes proferidos perante Deus na presença do seu povo. Como a Bíblia trata dessa questão? Que atitude devemos ter para com a cerimônia de casamento? Como resgatar valores que estão se erodindo? Tópico 1. Uma crise antiga. Em Malaquias 2, 13 ao 16, o profeta fala a uma sociedade bem semelhante à nossa, que não reconhecia a importância dos pactos e das promessas. A dissolução da sociedade era tamanha que as palavras de Malaquias são chamadas de sentenças. As pessoas eram insensíveis às suas obrigações e cínicas para com as coisas de Deus. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que havemos profanado? 1, versículo 7. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1:13. A infidelidade antiga às autoridades religiosas e às relações conjugais. Malaquias 2:10 a 16. O nosso texto básico. As pessoas eram desonestas também em suas relações comerciais e em seus deveres financeiros para com a casa de Deus. Capítulo 3. Em função de tudo isso, veio o juízo de Deus no capítulo 4. Em meio a toda essa situação, transparece a graça e a benevolência de Deus nas palavras de conforto aos fiéis, nas profecias sobre a vinda daquele que prepararia o caminho do Messias, João Batista, nas promessas de salvação e redenção pelo Messias Todo-Poderoso. Malaquias demonstra como a natureza humana é corrompida e como a sociedade que ignora a Deus e suas verdades entrega-se à desonestidade e à dissolução. O texto básico particulariza essa questão na esfera do relacionamento conjugal, mostrando que a norma daquela sociedade era o casamento sem critérios espirituais, como se Deus pudesse ser glorificado em um casal espiritualmente dividido. O descaso pelo compromisso e pela pessoa de Deus, que havia testemunhado tais compromissos, levando à deslealdade conjugal. Por isso, o
próprio Deus registra que ele odeia o repúdio e a violência que acompanha todos esses casos. O paralelo com os nossos dias é evidente. Tópico 2. Mais sério que qualquer contrato. Enquanto muitos cristãos desenvolvem ideias não bíblicas, é incrível que alguns alertas surjam até mesmo dos que estão fora da igreja. Stephen Canitz é um famoso escritor brasileiro, apesar do nome estrangeiro. Ele não é um cristão evangélico. Mesmo assim, escreveu alguns pensamentos sóbrios sobre o formalismo que cerca os relacionamentos matrimoniais e sobre a cerimônia do casamento. Ele publicou isto na revista Veja. Abre aspas. A essência do contrato de casamento é a promessa de amor, é a promessa de amar o outro para sempre. Muitos casais no altar acreditam que estão prometendo amar um ao outro enquanto o casamento durar. Mas isto não é um contrato. Banalizamos a frase mais importante do casamento. Eu amarei você para sempre. Deixou de ser uma promessa social e passou a ser simplesmente uma frase dita para enganar o outro. Contratos, inclusive os de casamentos, são realizados justamente porque o futuro é incerto e imprevisível. Fecha aspas. Essa colocação de Canitz é verdadeira. O casal, ao longo do casamento, ao longo do percurso pós-casamento, encontrará muitos homens e mulheres que poderiam até ser classificados como ideais. Ele continua tratando dessa questão dizendo, abre aspas, o contrato de casamento foi feito para resolver justamente esse problema. Nunca temos na vida todas as informações necessárias para tomar as decisões corretas. As promessas e os contratos preenchem essa lacuna, preenchem essa incerteza. Quando você promete amar alguém para sempre, está prometendo o seguinte: eu sei que nós dois somos jovens e que vamos viver até 80 anos de idade. Sei que fatalmente encontrarei dezenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você ao longo de minha vida, e que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e mais inteligentes que eu. É justamente por isso que prometo amar você para sempre e abrir mão desde já dessas dezenas de oportunidades conjugais que surgirão no meu futuro. Não quero ficar morrendo de ciúmes cada vez que você encontrar um homem sensual, nem ficar preocupado com o futuro de nosso relacionamento. Nem você vai querer ficar preocupada cada vez que eu conversar com uma mulher provocante. Prometo amar você para sempre, para que possamos nos casar e viver em harmonia. Fecha aspas. Finalmente, ele encerra o seu artigo com essas palavras, abre aspas, casamento é o compromisso de aprender a resolver as brigas e as rusgas do dia a dia de forma construtiva, o que muitos casais não aprendem e alguns
nem tentam aprender. Fecha aspas. Canites chama a nossa atenção, portanto, para muitos aspectos que estão sendo deixados de lado em nossa sociedade e que contribuem progressivamente para a sua dissolução. Tópico 3. Mais do que qualquer outro contrato, o casamento é um pacto solene. É digno de nota que algumas pessoas do mundo estejam verificando a necessidade de dar importância à formalidade e aos votos que são proferidos em uma cerimônia de casamento. Mas para nós, cristãos, isso envolve mais do que outros contratos fechados entre dois lados. Trata-se de um pacto solene. Resposta humana à percepção do chamado divino, ao chamado de Deus. É algo em que se entra com a convicção de que Deus santificou e abençoou essa união e espelha a relação de Cristo com a sua igreja. Relação essa que espelha a relação de Cristo com a igreja. Aliás, Deus está bem mais comprometido do que as partes humanas poderiam estar com o cumprimento do acordo. Tópico 4. Um pacto de fé, esperança e amor. O casamento é um pacto, um relacionamento pactual entre um homem e uma mulher. O casamento, para o qual se invocam as bênçãos de Deus, é um pacto de fé, destinado a suportar todas as pressões. Nele, os cônjuges se comunicarão um com o outro e confiarão um no outro. O casamento, para o qual se invoca as bênçãos de Deus, é um pacto de esperança, no qual os cônjuges se comprometem mutuamente na monumental tarefa de construir uma vida conjunta a dois, trabalhando por um futuro perene, no qual as esperanças de cada um se constituem nas esperanças do outro. O casamento, para o qual se invocam as bênçãos de Deus, é um pacto de amor, no qual os cônjuges se esforçarão para tratar um ao outro com entendimento e benevolência. Tópico 5. O casamento transcende a cerimônia. O casamento significa deixar os pais para se unirem como uma só carne. Significa uma união que é mais do que o prazer da intimidade sexual ou do compartilhar de um lar. O projeto de Deus foi e ainda é bom. Um homem e uma mulher, pessoas de sexos opostos, deixam suas famílias para formar uma união singular, independente. Essa é a regra dada pelo Criador à raça humana, para sua própria preservação. Paulo compara o relacionamento entre Jesus e a igreja àquele existente entre o marido e a esposa. Nossos casamentos devem ilustrar esse tipo de amor aos nossos filhos e ao mundo. A Bíblia utiliza a palavra pacto ou aliança
para descrever a lealdade que deve subsistir até a morte de uma das partes. Pacto é um tipo mais alto de relacionamento que encontramos na Bíblia. Descreve o relacionamento de Deus conosco por meio de Jesus Cristo, a lealdade e o sacrifício de Cristo. Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. São apresentados como o modelo que está no centro do relacionamento matrimonial. Deus é a testemunha principal do pacto ou da aliança do casamento. Em Malaquias 2:14, lemos que o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. E ele se refere à mulher desposada, utilizando exatamente essas palavras: a tua companheira e a mulher da tua aliança. Deus é o exemplo final de lealdade dentro do pacto. A nossa cultura transformou casamentos em apenas festas monumentais, mas essa ocasião é, na realidade, uma ocasião de concentração na pessoa de Deus. Ele é honrado quando um homem ou uma mulher assumem esse compromisso em lealdade e pureza de constituir uma nova vida conjunta até que a morte os separe. Os cônjuges podem não possuir muitas posses terrenas. Na realidade, com frequência lutam e lutarão com muitas dificuldades nessa área. Mas se tem em comum o Senhor do universo e o tesouro de sua salvação, possuem um alicerce sobre o qual podem construir um lar que honra a Deus e ser um raio de luz nesse mundo tão necessitado de iluminação. Um lar assim, firmado, tem a possibilidade de se tornar em um pedacinho do céu, no qual reinará a paz de Deus em meio a perturbações. Conclusão: quando participarmos da próxima cerimônia de casamento cristão, não pensemos que estamos diante de uma convenção social em extinção. Não vamos nos concentrar nos aspectos cansativos da ocasião. Vamos nos lembrar de que estamos tendo o privilégio de participar e testemunhar a realização de um pacto solene, igualmente testemunhado e atestado por nosso Deus Santo e soberano. Na medida em que testemunhamos as promessas mútuas que estão sendo feitas nesse pacto, oremos por aquele casamento, e que o Senhor nos ensine nossas responsabilidades como casais. Supliquemos que Deus renove nossos compromissos, o nosso pacto. Peçamos também que Deus sustente os noivos que se casam pelo poder do Espírito Santo, concedendo a eles felicidade abundante na vida conjugal, sobre os princípios da palavra, em uma vida vivida na presença de Deus. Aplicação: o casamento é um pacto solene feito entre pessoas e entre Deus e o casal. Como você o valoriza e preserva?
como você valoriza e preserva o casamento. Deus te abençoe ricamente. Deus enche a sua vida de graça e de paz e capacite a todos nós para colocarmos em prática esses grandes ensinamentos da palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima.